A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos no nosso canal EBD Oficial, canal esse da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com sede aqui na cidade de Toledo. Igreja essa presidida pelo nosso pastor Damião Santos. Eu sou o pastor Carlos Cassiano. Estamos chegando hoje na 13ª lição deste terceiro trimestre de 2021, que abordou os planos de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Quando chegamos na 13ª lição, o cativeiro de Judá, nós, ao estudarmos as lições anteriores, nós nos deparamos como Deus, ele investiu e insistiu por intermédio da boca dos profetas para que este dia não acontecesse. Deus, ele fez de todo o possível para que reis, para que o seu povo, eles se rendessem à palavra do Senhor e voltassem para os caminhos do Senhor e regressassem para o único e verdadeiro caminho. O Senhor levantou durante essas 12 lições anteriores profetas que profetizaram acerca da idolatria, que profetizaram sobre o mal que estava inserido em meio à nação, tanto quanto o Império do Norte, também quanto o Império do Sul. Mas, infelizmente, em 722 a.C., sob o domínio do Império Assírio, nós vemos aí as 10 tribos do Reino do Norte serem levadas agora para o cativeiro assírio, de onde nunca mais voltaram, né? A partir do cativeiro imposto pelo Império Assírio, as 10 tribos de Israel deixaram do norte, de Samaria, deixaram de ser tribos, e aquela região e aquele local se tornou uma região. Passado algum tempo, agora nós vemos o Império Babilônico, sobre o domínio de Nabucodonosor, vir agora e sitiar o reino de Judá, invadirem Jerusalém, e aquilo que era iminente aconteceu. Jerusalém, Judá é levado para o cativeiro. Então, chegando aqui à lição de número 13, antes de mais nada, eu gostaria de te pedir, você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, você que está assistindo pela primeira vez este conteúdo, eu quero te convidar a conhecer o nosso canal, a acessar a playlist que nós colocamos semanalmente todas as pré-aulas, né, das lições da classe dos adultos. Então, se você clicar lá, você vai ver todas as 12 aulas anteriores a essa. Conheça o nosso canal, conheça o nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, dê um like, dê um joinha, também ative o sininho das notificações, porque semanalmente nós produzimos essas pré-aulas e você vai estar recebendo em primeira mão. Então, entrando aqui na 13ª lição, que trata o cativeiro de Judá, o texto áureo vai nos dizer: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Texto esse que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 36 e verso 16. A verdade prática vai nos dizer: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, capítulo 24, os versículos 18 ao 20, e também no segundo livro dos Reis, capítulo 25, dos versículos 1 ao 10. É importante que você leia em classe, que você compartilhe esse texto com seus alunos, porque todo o conteúdo desta lição, ele gira em torno do texto que é lido na leitura bíblica em classe. Os objetivos específicos desta lição está no tópico 1, apontar os motivos da decadência de Judá. No tópico 2, revelar a teimosia do rei Zedequias. E também no tópico 3, relatar a queda de Judá. Chegando aqui na introdução, o texto vai dizer: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Jeoacás, filho do rei Josias,
Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C. E por fim, Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. É importante destacar que esses últimos 4 reis, eles sucederam o melhor rei que o Reino do Sul ele teve. A Bíblia vai falar que Josias, o último rei bom do reinado do sul, ele reinou por 31 anos em Judá. A Bíblia diz que, indo na contramão da direção, né, do seu pai Amon e do seu avô Manassés, ele seguiu o exemplo também do seu bisavô Ezequias. A Bíblia vai falar que Josias, ele se empenhou em restaurar a nação de Judá. A Bíblia vai dizer que, ao encontrar o livro da lei, ou receber o livro da lei do seu escrivão Safã, ele é impactado de uma forma tão tremenda, que esta lição, ela disse que Josias, ele expurgou todo tipo de idolatria, ele removeu todo tipo de Deus, de adoração, de imagem de idolatria do Reino Sul. E ele estendeu essa purificação, esta limpeza também para a região de Samaria. A lição, ela trouxe alguns detalhes que nos chamaram a atenção. Ao chegar em Samaria, ao chegar em Betel, ele desfez, ele queimou o altar que ainda existia, que era oferecido sacrifícios, não é verdade? Ao objeto, a serpente de ouro que era idolatrada e adorada. A lição vai dizer também que ele encontrou ali também algumas sepulturas de sacerdotes que no passado ofereciam sacrifícios a esta serpente de metal, a ponto de os próprios ossos desses sacerdotes eles serem queimados junto com este altar. A Bíblia vai falar que Josias, ele promoveu a maior e mais impactante renovação espiritual no Reino do Sul. O texto vai dizer ainda que não houve antes nem depois dele um rei semelhante a Josias. Mas, entretanto, a Bíblia vai dizer que em determinado momento do seu reinado, a Bíblia vai dizer que agora, Faraó Neco, que está na direção do Império Egípcio, ele vem para defender o Império da Síria, que era o império que até então dominava naquela ocasião, a ponto do próprio rei Josias pagar tributo a este império. Tamanha a força, tamanho era o domínio deste império. E o texto vai dizer que Faraó Neco agora se une ao império da Síria, porque a Babilônia, né, sob o domínio de Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor, ele está ascendendo, ela está se tornando um dos principais impérios, uma das principais forças até então, naquele momento. E agora a Babilônia, ela vai contra o Império Assírio, medir forças contra o Império Assírio. Então, Faraó Neco agora, ele vai se unir ao Império Assírio para se defender das investidas do Império Babilônico. E nessa trajetória, agora Josias resolve ir contra o Império Egípcio
em favor do império da Babilônia. Josias agora, ele não quer que Neco passe pela sua região, pelas suas terras, em apoio à Síria. Então a Bíblia vai dizer que em determinado momento, né, quando o faraó Neco ele está prestes a passar pela região de Judá, Josias ele arregimenta o seu exército e vai contra o faraó Neco. A Bíblia vai dizer que Neco então ele vira para Josias e disse: olha, a minha briga não é contra Judá, a minha briga não é contra vocês. Eu estou indo me unir à Síria contra a Babilônia. Então Josias, em uma atitude fora da vontade de Deus, não foi Deus que ordenou que Josias se levantasse contra o Império Egípcio, mas neste momento Josias, talvez por uma emoção, né? Agora ele vai contra Faraó Neco, ele resiste às forças ou à investida de Faraó Neco, e a Bíblia vai dizer que então, nessa resistência, Faraó Neco com seu império, ele simplesmente dizima, né, o exército de Josias. Josias é morto, e então agora o restante do seu exército traz Josias de volta para Jerusalém, e ali ele é sepultado, e agora Joacás, seu filho, assume em seu lugar. Mas a história vai dizer que Neco se une à Síria e eles sofrem a primeira derrota vinda do Império Babilônico. O Império Babilônico, ele está se fortalecendo, crescendo, e ele vai se tornar a maior força, a maior potência, né, internacional daquela época. E quando Faraó Neco volta para o Egito, então agora ele invade Jerusalém, né? Invade Jerusalém, e agora quando ele encontra Joacás sobre o primeiro filho de Josias, governando sobre Jerusalém, ele depõe, ele tira Joacás do poder, e agora ele institui o seu irmão Jeoaquim e faz com que então Judá agora passe a se tornar vassalo do seu império, passe a pagar impostos, tributos para o Egito. A Bíblia vai dizer que Joaquim ele reina por 11 anos. E o texto também vai dizer que durante estes 11 anos, Joaquim, no terceiro ano, ele resolve não mais pagar tributos. Eu gostaria de deixar uma observação adiante desse cenário, porque exatamente no reinado, nesse período de 11 anos, a qual Joaquim, ele passa, o segundo filho de Josias, ele passa a governar em Jerusalém, que por fim a Babilônia, ela se estabelece com o maior império internacional daquela época. É no reinado de Joaquim que a Babilônia, por fim, ela vence o Império Assírio, e ela simplesmente oprime o Império Egípcio. Ela não dizima, por fim, o Império Egípcio, mas ela tira todas as forças do Império Egípcio, a ponto do Império Egípcio não ter condição de se levantar contra a Babilônia. É durante o reinado de Joaquim que a Bíblia vai dizer que Jeremias agora, ele começa a profetizar, ele começa a desenvolver o seu ministério de uma forma mais contumaz. É durante o reinado de Joaquim que nós vamos ver ali no livro do profeta Jeremias as suas principais profecias acerca da idolatria, acerca dos falsos profetas, acerca do cativeiro predito. É durante o reinado de Joaquim que há um embate envolvendo o profeta Jeremias contra o reinado de Joaquim, que é também um rei vassalo e completamente contrário à vontade do Senhor. E durante o reinado de Joaquim, o texto vai dizer que agora a Babilônia, ela se torna um império mundial, ela se torna a principal força, o principal império mundial. Então a Babilônia agora, ela sonda, né, a região de Jerusalém. Não chega propriamente dito, o texto não diz que essa
necessariamente é a primeira invasão, porque quando a Babilônia ela se aproxima, ela chega em Jerusalém, Jeoaquim ele já se rende, ele não impõe resistência alguma, ele não se manifesta no sentido de se contrapor à Babilônia. Nessa ocasião, quem que é o rei da Babilônia é Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, que nessa ocasião agora ainda é um general das forças e dos exércitos da Babilônia. O texto vai dizer que nessa ocasião, então Jeoaquim, ele meio que envia presentes para a Babilônia. E dentre esses presentes, ele entrega para a Babilônia todos os tesouros do templo. Né, tudo aquilo que estava dentro do templo, né, os objetos de ouro, as taças, né, as indumentárias que estavam dentro do templo, ele entrega para o rei da Babilônia. E também ele envia algum dos principais das pessoas mais nobres que havia em Jerusalém. Nessa primeira ocasião aonde Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são enviados para a Babilônia para que ali eles sirvam como eunuco, eles conheçam toda a cultura, né? Eles sejam moldados em toda a cultura da Babilônia, para que então eles sirvam como embaixadores, como intermediários entre o governo da Babilônia e o governo de Jerusalém. É interessante destacar que enquanto o império da Síria, ele dizimava, ele matava, ele destruía, ele não deixava ninguém vivo com requintes de crueldade, o império babilônico, ele surge com uma nova administração. Ele permite, né, mediante um acordo, ele invade determinada região, ele faz um acordo com as lideranças, com o governo daquela região. Se precisar trocar o governo, ele vai colocar um novo líder ali, mas mediante um acordo, ele permite com que o povo ele fique na sua região, de maneira que eles passam a seguir, né, as novas diretrizes, de maneira com que eles conheçam a cultura babilônica e vivam harmonicamente sob o domínio do Império Babilônico. E foi exatamente isso que aconteceu nessa primeira ocasião. Agora, os tesouros do templo são entregues ao rei da Babilônia como forma de presente e alguns dos nobres são levados lá para que eles possam também aprender, né, e se moldar em toda a cultura dos babilônios. Nessa ocasião, então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego são levados nessa primeira leva para servirem ali na Babilônia. Mas o texto vai dizer também que esse rei Jeoaquim, agora, ele reina durante 3 anos. Nos seus primeiros 3 anos, ele reina por 11 anos, mas nos seus primeiros 3 anos, agora ele decide, não, eu não vou mais pagar tributo para a Babilônia. Não, eu não quero mais pagar tributo para a Babilônia. Não, eu acho isso um descaso, eu não vou render a Babilônia. E perceba que é interessante que agora a Babilônia, ela sabendo disso, dessa insurreição de Jeoaquim, ele investe contra a Babilônia. Ele investe contra Judá e Jerusalém. A Babilônia agora cerca Jerusalém e a sua vontade, o seu desejo agora é de destruição. Agora já não é mais um acordo pacífico. A Babilônia agora ela vem para retalhar, ela vem agora para impor as consequências da rebeldia de Jeoaquim. Então a Babilônia agora, ela sobe adiante de Jerusalém, destitui Jeoaquim do governo e coloca agora Joaquim em seu lugar. E a Bíblia vai dizer que Joaquim, ele é filho de Jeoaquim e neto de Josias. Esse Joaquim, ele mantém o mesmo pensamento do seu pai Joaquim. E ele se mantém rebelde, ele não paga tributos e não se encurva adiante da Babilônia. Nessa ocasião é onde vai acontecer a segunda, né, e mais proeminente, ou uma das mais proeminentes invasões, né, e incursões da Babilônia sobre Jerusalém. A Bíblia vai falar que em 597 a.C.,
a Babilônia agora vem, invade a Jerusalém, leva não só o rei Joaquim, mas também 10.000 habitantes de Jerusalém. Entre esses habitantes, a Bíblia vai falar que eles levam os príncipes, os valentes, os artífices, os ferreiros. E qual que é o objetivo em levar essas pessoas nobres da cidade? É para que a cidade ela não se fortaleça, ela não tenha condição de solidificar novamente uma sociedade e futuramente possa se levantar, né? Possa se rebelar contra o Império Babilônico. Então, é levado 10.000 habitantes, e desses 10.000 habitantes são levada toda a corte, todas aqueles habitantes, os mais nobres, os que possuíam cargos, posições, empregos, que podiam comprometer a estabilidade daquela sociedade presente. Então, ele é levado em 597 a.C., e no seu lugar é estabelecido o terceiro irmão, o terceiro filho de Josias, que então é o rei Zedequias. A Bíblia vai dizer que Zedequias agora, ele é colocado como governador, como rei de Judá, a mando de Nabucodonosor. Agora é Nabucodonosor que está no poder. Então ele vem agora sobre Judá e ele estabelece, é Zedequias que vai reinar. Eu estou levando o rei Joaquim, que manteve-se rebelde, mais 10.000 habitantes, e agora quem vai ficar como rei em Jerusalém é Zedequias, o terceiro filho de Josias. Mas a Bíblia vai dizer que Zedequias, ele se rebela, né? Ele se rebela, ele não quer mais pagar tributo, porque a condição de Nabucodonosor diante do rei Zedequias é que ele estivesse em Jerusalém, obedecendo, vassalo, submisso ao Império Babilônico e continuando pagando os tributos à Babilônia. Mas o texto vai dizer que Zedequias ele não obedece. E perceba que no transcorrer da lição, um fato interessante é que foi um acordo, foi de comum acordo que Nabucodonosor estabelece Zedequias como rei de Jerusalém, e é em comum acordo que Zedequias ele aceita ser vassalo e também continuar pagando os tributos, tendo em vista que Josias não estava fazendo isso. Mas em algum momento Zedequias ele se rebela contra Nabucodonosor. Aí a Bíblia vai falar que em se rebelando, ele não quer mais pagar tributos à Babilônia. Então, o mais fatídico, né, a mais fatídica das incursões envolvendo o Império Babilônico e Judá, acontece então em 585 a.C., quando a Babilônia, por conta dessa atitude de Zedequias, cerca Jerusalém. E interessante citar que a Babilônia cerca Jerusalém por 1 ano e 8 meses. Eles acampam ao redor de Jerusalém. E durante esse 1 ano e 8 meses, esses 18 meses, o que vai acontecer? Eles vão impedir a entrada de suprimento. Não entra água em Jerusalém, não entra alimento em Jerusalém, ninguém sai, ninguém entra. Os recursos, os suprimentos em Jerusalém, eles começam a ficar escassos. E a fome, né, essa situação precária, ela envolve, ela é tão grave em Jerusalém que depois de 18 meses, o povo fraco, eles se rendem, né? Então, então o Império Babilônico entra para dentro de Jerusalém. E o texto vai dizer que por uma das brechas, por uma das frestas, por uma das portas, o rei Zedequias, juntamente com seu exército, que não tinha força para investir contra a Babilônia, eles fogem. Mas eles são alcançados pelas forças da Babilônia. E a Bíblia vai nos relatar que eles são alcançados, e quando eles são capturados pelo exército da Babilônia, os filhos de Zedequias, eles são mortos adiante do próprio pai. O rei, ele assiste à morte dos seus próprios filhos. E não obstante a isso, o texto vai dizer que os olhos de Zedequias, eles são vazados, né?
e ele é levado cativo agora para a Babilônia, aonde ele morre. E as escrituras vão dizer que esse é o pior período em que o povo de Jerusalém eles sofreram com esta terceira investida da Babilônia. Nós vemos a destruição moral, né? A destruição moral de Jerusalém, porque eles levam o restante do povo, eles levam cerca mais ou menos de 2.000 pessoas que ainda restavam em Jerusalém. Eles levam cativo para a Babilônia. E o que fica em Jerusalém são os pobres, são os velhos, são os incapazes de fazerem qualquer coisa. O texto vai dizer que depois deste cerco da Babilônia, já não havia mais nenhum tipo de sofrimento, não havia água, não havia alimento. As pessoas que ficaram na Babilônia eram pessoas miseráveis. As pessoas estavam espalhadas pelas ruas e a situação era tão deplorável que a pele estava grudada nos ossos. Já não havia mais carne. Tamanha era a necessidade, tamanha era o estado deplorável que o povo havia ficado durante esses 18 meses de cerco da Babilônia. Então o que ficou na Babilônia foi a escória, foi um povo desprezível. E dentre este povo, o texto vai dizer que fica ali também o profeta Jeremias. Ele também fica juntamente com essa ralé, com essa res que restou do cativeiro, da última incursão, do último período da incursão do cativeiro babilônico. Chegando no tópico 1, o texto vai dizer o declínio espiritual de Judá, subtópico 1, as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado e contra a idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. É interessante destacar nesse subtópico 1, as advertências dos profetas, que Jeremias, ele profetiza contra a nação de Judá, e ele, principalmente durante o império de Joaquim, há uma resistência muito grande em aceitar que o Império Babilônico se levantaria. E quando nós lemos o capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, nós vemos que Jeremias ele sinaliza dizendo que Nabucodonosor, a qual o próprio Deus denomina como meu servo, ele viria contra Judá e levaria cativo para a Babilônia a nação de Judá. Agora, as pessoas, elas não aceitavam, elas não acatavam isso. Os profetas daquela época, eles não aceitavam as profecias de Jeremias contra o pecado e contra a idolatria, sobretudo pelo fato de Deus já ter lançado da sua própria face a sua nação. Tamanha era o quadro deplorável espiritualmente que o povo estava passando. Então, as advertências dos profetas, elas eram rejeitadas. Os profetas falavam sobre o cativeiro iminente que viria sobre o império da Babilônia, mas as pessoas não queriam aceitar. É interessante se destacar aqui que haviam profetas que profetizavam a restauração de Judá. Haviam profetas que profetizavam que o Império Babilônico seria castigado e que a nação de Israel ela seria restituída, a nação de Judá elas seriam destituídas. Então haviam profetas naquela ocasião que mesmo em um cenário onde Deus já havia levantado, eles sabiam da história, eles conheciam por ouvir falar tudo aquilo que os outros profetas acerca dos reis que fizeram mal aos olhos de Deus já haviam
apontando acerca deste cativeiro, mas eles rejeitavam aceitar isso. Eles ainda profetizavam a favor do povo vivendo em pecado, e o povo acreditava nessa profecia. Uma lição que me chama a atenção nesse primeiro subtópico, e eu gostaria que você, professor, você, irmão, que está preparando aí a sua pré-aula para, juntamente com seus alunos, com a sua classe, abordar este tema, é interessante destacar que nos dias atuais existem muitos profetas semelhantes aos profetas que Jeremias enfrentou, os profetas da confissão positiva, que ficam insinuando, incentivando o povo a decretar e a tomar posse de toda sorte de bênção. Um povo que vivendo em rebeldia, um povo vivendo em pecado, um povo que não tem compromisso com Deus e sobretudo com a palavra de Deus. Agora vai para a igreja, e esses profetas desta geração, esses profetas de confissão positiva, enche o seu peito de ar e de uma autoridade que vem do capeta, porque isso não vem de Deus, e saem profetizando: receba em nome de Jesus. Toma posse da sua vitória, toma posse da chave, toma posse de bênção, toma posse de prosperidade, de vitória. Pessoas que estão vivendo uma vida contrária, em desobediência a Deus, e agora ouvem da boca desses pseudo-profetas que Deus tem ouvido pessoas que não oram, pessoas que sequer jejuam, que pessoas que fazem menção da palavra de Deus, mas elas ouvem na igreja esses pseudo-profetas dizendo: Deus tem ouvido a sua oração, Deus tem colhido as suas lágrimas e manda te dizer que hoje a vitória está chegando na sua casa. Como que a vitória pode chegar no lar ímpio? Como que a vitória pode chegar adiante da nossa vida se nós não estamos fazendo a vontade do Senhor? Como que uma vitória pode chegar adiante das nossas vidas quando estamos sendo rebeldes, quando estamos sendo insolentes adiante de Deus? Rejeitamos a palavra que é pregada pelo pastor, rejeitamos os ensinamentos aos quais nos é ensinado pelo pastor da igreja, que é para nos corrigir, que é para tratar, que é para consertar o quadro em que nós nos encontramos no momento de idolatria, no momento onde estamos vivendo contrário à vontade do Senhor. É contra esses que Jeremias está pregando, é contra esses que a palavra de Deus vem em advertência. Eu te convido, meu irmão aluno, você que está ouvindo, você que está assistindo, que vai assistir esta pré-aula, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, nós precisamos ver os nossos conceitos, nós precisamos tomar posse de uma consciência cristã e rejeitarmos todo tipo de profecia que vem adiante da nossa vida, quando nós sabemos que nós não estamos tendo uma vida de comunhão com Deus. Nós não podemos aceitar uma palavra de bênção e de vitória, quando nós sabemos que nós não estamos fazendo jus a isso. Nós nem sequer temos um relacionamento sincero com Deus. Convide a tua igreja, os teus ouvintes, a tua sala de aula a refletir sobre este estado espiritual em que o povo se encontrava, rejeitando a mensagem dos profetas e achando que aquela vida de total idolatria, contrária à vontade de Deus, podia resultar em bênçãos. A derrota estava a caminho, a derrota estava já às portas, sobre a figura de um grande império chamado Império Babilônico. Chegando no subtópico 2, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante deste período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes, a saber, Joacás, Joaquim e Zedequias. No tempo desse grande profeta havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor ao advertir o povo sobre as pseudo-profetas. Os pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Eu fiz algumas anotações acerca
das profecias e das advertências aos quais o profeta Jeremias adverte, sobretudo o rei Joaquim, a Bíblia vai falar que no capítulo 25, Joaquim agora, ele recebe uma profecia do profeta Jeremias dizendo que Nabucodonosor, a qual o Senhor, ele o tem como seu servo. Jeremias profetiza dizendo, vai se levantar Nabucodonosor sobre o império babilônico, a qual o Senhor o denominou meu servo, contra Judá e o levará cativo para a Babilônia. No capítulo 26, nós vamos ver que o profeta Jeremias agora, ele profetiza no átrio do templo. Ele profetiza contra todo pecado, contra toda idolatria, sobre tudo, sobre todos os falsos profetas que se levantavam naquela época, julgando ser a mensagem do profeta Jeremias uma mensagem muito dura, uma mensagem muito rígida. E os falsos profetas profetizavam contra essa mensagem, dizendo que o império babilônico, a qual o profeta Jeremias estava pregando, como palmatória, como juízo de Deus, não podia ser algo tão rigoroso. E eles profetizavam contra, dizendo que Israel seria, que a nação de Judá seria restaurada. Nós vemos no capítulo 26 o Senhor mandando com que Jeremias agora, ele construa julgos, ele construa prisões e coloquem sobre o seu ombro para advertir de que maneira o povo seria levado cativo, que o povo seria levado aos grilhões, sob os julgos do Império Babilônico. E ele manda com que essa mensagem ela seja enviada para todas as províncias ao redor de Judá, informando que o povo seria levado cativo, o povo seria levado em cadeias para o exílio da Babilônia. Nós vamos ver também que no capítulo 29, Jeremias agora, ele envia cartas, ele envia cartas para a Babilônia, advertindo o povo que esse cativeiro, ele não seria como os falsos profetas estavam profetizando, que em 2 anos os seus falsos profetas, eles profetizavam dizendo que o cativeiro babilônico duraria apenas 2 anos, e que ao fim dos 2 anos o império babilônico seria destruído, e que o Senhor, pela sua potente mão, traria novamente o povo que estava no exílio de volta para Judá. Mas Jeremias, ele envia cartas dizendo, não, vocês precisam aí se estabelecer na Babilônia, vocês construam casas, vocês construam famílias, se casem, porque este exílio, este cativeiro vai durar 70 anos, e depois de 70 anos, apenas tão somente depois de 70 anos, o povo, ele vai voltar novamente, mas no período de 70 anos, vocês devem construir suas casas, constituírem família e procurar viver em paz, porque o cativeiro vai ser longo, vai durar 70 anos. São essas as profecias, dentre tantas outras, que o profeta Jeremias está trazendo ao povo. São essas as previsões dos acontecimentos aos quais Jeremias, ele se levanta para advertir o povo. O castigo, ele é iminente, e mesmo adiante de tudo isso, o povo, no capítulo 26 de Jeremias, quando Jeremias profetiza no átrio, a Bíblia vai dizer que os profetas e sacerdotes, eles intentam em matar o profeta. E a lição que eu tiro disso é que existem muitos religiosos, muitas pessoas religiosas, que elas endeusam o templo. O templo para elas é a razão da sua fé, é a razão da sua religião. E quando Jeremias diz que o templo vai ser destruído, que o Império Babilônico vai invadir Judá e vai destruir o templo, vai destruir as muralhas, vai queimar todas as casas, os sacerdotes e os profetas ficam furiosos. Hoje nós estamos vivendo uma geração de muitos templos religiosos, aonde a mensagem, eu já passei por essas experiências durante um tempo onde eu vivi o meu ministério de forma itinerante. Então, quantas igrejas nós iríamos pregar, e ali nós tínhamos que passar mais ou menos uma prévia daquilo que nós teríamos que ministrar, sob a preocupação do pastor ou daquele líder, se nós iríamos trazer uma mensagem
mensagem exortativa, ou se o contexto da nossa mensagem ia trazer exortação para a igreja, porque eles não querem que a igreja seja exortada, eles não querem que a igreja seja tratada, eles querem manter a igreja debaixo desta confissão positiva, pregando só bênção, pregando só vitória, levando o povo à idolatria, levando o povo à rebelião, mantendo uma igreja que não ora, que não busca, que não medita, que não lê a palavra, sobretudo que apenas são alvos das bênçãos, mas não querem seguir o Senhor e o dono das bênçãos. Chegando no subtópico 3, os motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. O povo estava vivendo uma situação de degradação espiritual tão baixa que quando nós estudamos as lições antepassadas aí, nós vemos como a idolatria levou o povo a virar as costas para Deus a ponto de sacrificar, assim como muitos reis, a exemplo de Manassés, os seus próprios filhos, queimaram os seus próprios filhos a um Deus chamado Moloque. Nós vemos o povo se prostituir adiante da deusa Astarte, aos quais era a deusa da fertilidade. Então nós vimos o povo se prostituindo dentro do templo, como uma oferta de culto a esta deusa. Nós vemos tantas imagens, tantos altares sendo levantados, o bezerro de ouro novamente sendo adorado. Nós vimos novamente a serpente de ouro por Moisés levantada no deserto, agora sendo endeusada. Tantas foram as abominações. Deus orientou o povo a trabalhar 6 dias e dar o descanso da terra. Mas o povo agora murmura dizendo, mas e no 7º ano, o que nós vamos fazer? Então Deus agora disse, fique tranquilo, porque no 6º ano a terra vai produzir dobrado, a ponto do 7º ano poder então descansar. Pela obstinação do povo. Quando a pessoa está obstinada, ela não ouve uma repreensão, ela não ouve uma advertência, não há o que se fale, porque essa pessoa ela só dá ouvidos à sua vontade, ao seu desejo, às suas práticas e aos seus ideais. E este povo obstinado agora, ele sacrifica também o 7º ano. O povo vê que o 6º ano a terra produziu dobrado, eles viram a oportunidade também de semear no 7º ano e também terem lucro no 7º ano, não observando a palavra do Senhor. O texto vai dizer que foram tantos os motivos a ponto do Senhor virar a face para o seu povo, tamanha a sua rebeldia, tamanha a sua insolência. E nós vemos nos dias atuais quanta obstinação de pessoas que não querem se moldar adiante da palavra, que não querem mudar de direção, que não querem permitir que a palavra, evangelho, é renúncia. Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas é aceitar a autoridade, a delegação e a demanda de alguém que agora vai reinar sobre a nossa vida, vai direcionar a nossa casa, vai direcionar a nossa maneira de agir, de falar e de pensar. As pessoas não entendem, mas quando nós colocamos a nossa mão em oração sobre a nossa cabeça, nós entendemos que a nossa cabeça é o centro do nosso governo. E quando nós levamos a nossa mão adiante da nossa cabeça, nós estamos pedindo para que Deus agora governe sobre o nosso entendimento. Nós estamos pedindo para que Deus ele governe a nossa mente, para que por intermédio da nossa mente não pensemos mais nós, mas que o Senhor venha pensar, venha dirigir, venha nos guiar, não naquilo que nós queremos, mas sobretudo aquilo que a palavra do Senhor, ela nos ensina. Mas isso não é fácil, porque isso mexe com a nossa vaidade, isso mexe com o nosso senso de direção, isso mexe com o nosso nível intelectual. Às vezes temos as nossas formações acadêmicas e intelectuais, e como nós vamos abrir mão de tudo isso? Como é difícil para nós decretarmos falência, quando nós
nós somos atraídos para Cristo, é porque a nossa vida está num estágio deplorável, seja ela na nossa vida sentimental, familiar, profissional. Nós precisamos de alguém agora que nos dê novamente uma direção, um norte, para que então nós possamos passar por um momento de renovação e restauração. Mas como é difícil para o ser humano reconhecer o seu estado de falência, às vezes por conta da nossa obstinação, nós vamos para a igreja e nós só aceitamos da parte de Deus aquilo que nos é conveniente. Quando a mensagem vem da parte de profetas, que mesmo nós estamos vivendo uma vida contrária, ela vem massagear o nosso ego, então nós aceitamos e declaramos: este é de Deus, esse aí é homem de Deus. Mas quando a palavra vem para nos trazer advertência, para nos trazer mudança de vida, para nos trazer renúncia, quando a palavra vem nos asseverando que haverá consequências se caso nós não mudarmos de direção, não mudarmos de atitude, aí nós declaramos: não, isso não é de Deus, essa palavra não é de Deus. E quantos de nós, convide a tua igreja, convide a tua sala de aula, os teus alunos, os irmãos para refletirem nisso agora. Quantos de nós estamos vivendo debaixo de cativeiro? Quantos de nós estamos vivendo debaixo de jugo? Porque nós tomamos atitude errada, nós tomamos uma direção errada e isso nos levou para o cativeiro. Quantos de nós hoje estamos vivendo aprisionados a atitudes, a decisões que nós tomamos, e essas decisões, elas levaram embora o nosso direito de escolha, elas levaram embora a nossa integridade, elas levaram embora a nossa moral, o nosso respeito, os nossos valores e as nossas integridades. Quantos de nós não estamos vivendo uma vida ética, moral, íntegra? Quantos de nós perdemos o nosso respeito, perdemos a nossa integridade, porque tomamos uma decisão e essa decisão fez com que o inimigo se levantasse contra nós. E agora nós estamos sob júdice do medo. Agora estamos vivendo debaixo de um cativeiro, de uma prova interminável. Mas assim como o Senhor, Ele investiu, Ele fez de tudo para que o povo ouvisse a palavra do profeta e tivesse a oportunidade de ser restaurado, que nós nesse instante possamos refletir e aceitar a palavra de Deus enquanto dá tempo. Enquanto o castigo ainda, ele pode ser remediado em nossas vidas. Pense nisso. Chegando ao tópico 2, a obstinação de Zedequias e a sua queda. O subtópico primeiro vai dizer a teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e por sua própria conta resolveu não dar ouvidos à sua voz, à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Já adentrando sobre o tópico 2, porque o comentário aborda os dois tópicos, surdos aos avisos dos profetas, Jeremias advertiu ao rei Zedequias dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. A teimosia de Zedequias, ela nasce quando um acordo ele é feito com o rei da Babilônia, e esse acordo envolve em o rei Zedequias pagar tributo à Babilônia e ser obediente às novas normas e o novo modelo de administração. O próprio profeta, ele vai dizendo, Jeremias vai dizendo, olha, ceda, acate a invasão e o domínio do Império Babilônico, porque foi Deus quem está levantando essa nação. É Deus quem está na frente desta nação, para que por intermédio dela, o juízo de Deus, ele agora seja exercido sobre o reino de Judá.
Entretanto, Zedequias ele está tão obstinado que ele continua não aceitando a palavra de Deus, não se rendendo à palavra de Deus, e colocando não só a vida dele, como a vida de todo aquele povo, e levando aquele povo à ruína, total destruição. E eu percebo que esses dias eu estava muito constrangido acerca desta lição, porque quantos de nós estamos vivendo uma espécie de cativeiro? Quantos casamentos estão sendo dissolvidos por uma traição, por uma aventura? Perceba que quando nós colocamos a estrutura da nossa família, que o Senhor preserva tanto, a instituição da família, ela é constituída por Deus no Éden. E quando nós abrimos mão daquilo que o Senhor nos ensina acerca da família, as atribuições do homem enquanto esposa, da esposa enquanto marido, do casal enquanto pais, acerca do que a palavra de Deus ela nos ensina. Quando nós abrimos mão disso por uma aventura, por um relacionamento fora do casamento, perceba que os inimigos ele se levanta. Perceba que o inimigo ele nos cerca. Perceba que o inimigo ele ronda a nossa vida, porque agora o que ele quer levar é a moral, é o respeito, a integridade. O inimigo agora ele se levanta para destruir a família, já não existe mais família. Porque ele foi rejeitado a palavra de Deus. Quando um casamento ele é destituído por conta de uma traição, a instituição chamada família ela é destituída. E quando ela é destituída, ela perde os seus valores, ela perde a sua integridade, ela perde a sua identidade. E o que o inimigo agora quer fazer é exatamente isso. É roubar tudo aquilo que nós já perdemos por conta da desobediência da palavra de Deus. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus e os seus ensinamentos, nós damos legalidade para que o inimigo ele se levante contra nós. Esse aqui é um exemplo bem prático. Perceba que quando a gente compra um carro em 60 vezes, hoje nós vemos aí as empresas anunciando, olha, compre um carro em 60 vezes que a entrada, principalmente nessa época agora, estamos chegando no final do ano, e o que você vai ver é promoção para comprar carro e começar a pagar só em janeiro. Aí a gente vai sem a direção de Deus. Nós precisamos consultar a Deus. Aí nós não consultamos a Deus, vamos lá, passamos um carnê, trazemos o carro para casa, e vamos começar a pagar em janeiro. Sabe o que acontece? Você vai ficar 60 meses debaixo do império, debaixo do inimigo, debaixo de um cativeiro. Basta você atrasar a primeira parcela, sabe o que vai acontecer? Ou qualquer parcela, sabe o que vai acontecer? A carta vai chegar do adversário dizendo, ó, tá atrasado. E se você atrasar 15 dias, a carta não vem mais da empresa, agora vem de advogado, porque tem uma norma agora que diz que a partir do 15º dia de atraso é uma empresa, é um escritório de advocacia que começa a fazer a cobrança disso. Aí você começa a sofrer ameaça, você vai perder o carro, entrega amigavelmente, aí você já está passando dificuldade, não consegue licenciar o carro, não consegue pagar o IPVA, aí você passa aí por uma abordagem policial, né, tremendo, todo temeroso, sabe por quê? Com medo de perder o seu bem. Você vive um cativeiro e esse cativeiro parece que não tem fim. E quantas áreas da nossa vida, elas são cercadas por atitudes e tomadas de decisão. Às vezes nós saímos de um lugar, saímos de uma igreja, saímos de um emprego e vamos tomando uma série de decisões e vamos nos permitindo entrar dentro de um cativeiro, porque tudo aquilo que nós fazemos sem a direção de Deus, nós estamos à mercê de um cativeiro e o inimigo se levanta. O inimigo está às portas da gente, ele monta a trincheira, não é isso? E fica ao nosso redor, até conseguir o bem maior, que é a destruição da nossa vida, é a tomada dos nossos bens, é a nossa derrota, é nos colocar em uma condição deplorável, materialmente e espiritualmente. Por isso, assim como diz aqui no subtópico 2, do tópico 2, nós não precisamos estar surdos, nós não podemos mais estar surdos às advertências do Senhor. O Senhor tem levantado homens sérios, pastores sérios, profetas sérios, que advertem-nos acerca de mantermos íntegros e fiéis à palavra do Senhor. E perceba que não é a primeira e não vai ser a última vez que nós vamos cair em ciladas, exatamente por não observarmos a palavra do Senhor. Quantos casamentos de 20, 30 anos, eles estão destituídos porque rejeitaram a palavra de Deus.
Perdeu-se uma família, perdeu-se filhos, perdeu-se toda uma estrutura familiar em volta de um casamento. É família da esposa, é família do esposo, é a igreja onde congrega, são os filhos, são os amigos, toda uma nação, toda uma estrutura familiar, ela é completamente destruída por uma atitude tomada fora da vontade de Deus, por um pensamento obstinado de uma pessoa que quer tomar aquela decisão e não pensa na consequência que vai gerar adiante daquela situação. Que os nossos ouvidos, eles sejam desagravados nesse instante. Convide a tua sala de aula, os teus alunos, aos irmãos, a pensarem nisso. Eu acredito que cada um de nós temos um cativeiro para trazer à tona por conta de uma atitude que tomamos em determinado momento. Mas o Senhor ainda está levantando profetas para advertir o seu povo, antes que o cativeiro, antes que a consumação final chegue. O cativeiro babilônico se deu em 3 etapas, que nós não chegamos na última, que nós não chegamos numa condição deplorável, aonde nós vamos passar por perdas e perdas irremediáveis em nossa vida. Pense nisso, que ainda dá tempo. Chegando aqui ao tópico 3, Jerusalém é cercada e levada cativa, nós vamos ver que, voltando no avô de Josias, que foi o rei Ezequias, naquela lição nós abordamos que o Império Assírio, por intermédio de Senaqueribe, ele investe contra a tribo de Judá. Porque Ezequias, ele pagava tributo para a Síria. A Síria era o principal império naquele momento. Então, Senaqueribe, diante de uma atitude de Ezequias de não querer mais pagar tributo, agora ele cerca a Jerusalém. E a Bíblia fala que as ameaças de Nebuzaradã foram tão terríveis que o que acontece agora? Ezequias, ele vai adiante do profeta Isaías e ele pede socorro para Deus. Ele apresenta as cartas do adversário e a Bíblia vai dizer que Deus, ele ouve a oração de Ezequias e com apenas um anjo, 185 mil homens do exército assírio, eles são abatidos. Então nós vemos que por diversas vezes o Império Assírio investiu contra o reino de Judá. E agora o Império Babilônico por 3 vezes ele investe contra a nação de Judá. E a Bíblia vai dizer que pela obstinação, pela desobediência, o mal maior, enquanto a decisão está sobre nós, que nós venhamos a ouvir e acatar e impedir que a nossa casa seja destruída. A destruição da casa, a destruição de Jerusalém, ela podia ter sido evitada por Zedequias, ainda que o castigo de Deus já tivesse sido profetizado por intermédio da mão do próprio Senhor que levantou Nabucodonosor. Eu trago à vossa memória o que aconteceu com Josias. A Bíblia diz que o Senhor já havia levantado profeta pela boca do profeta, que o império estava prestes a ser destruído e tomado pelo império inimigo, mas pelo amor, pela fidelidade, pela dedicação de Josias, o Senhor poupou a vida de Josias. Ou no caso o ministério de Josias, porque Josias morre, mas o Senhor poupou para que ele não fosse morto por uma invasão, para que o povo não fosse morto por uma invasão. Josias, ele perde a sua vida exatamente por tomar uma atitude fora da vontade de Deus, mas por sua fidelidade, aquele império, ele não invadiria Jerusalém durante o seu reinado. Quantas atitudes nós podemos tomar impedindo a justiça de Deus nessa nossa geração?
Talvez dá tempo de nós mudarmos o nosso pensamento, o nosso conceito, a nossa forma, o nosso modelo de culto. Dá tempo de nós mudarmos. Dá tempo de nós reencontrarmos com o livro da lei, assim como encontrou Josias. Dá tempo de nós, por intermédio da palavra do Senhor, nós trazermos restauração e renovação espiritual para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa geração. Quem sabe o Senhor não possa rever com os outros olhos e talvez nos pouparmos dessa geração, talvez de um mal que já foi predito, porque nós pecamos contra Deus. Mas se nós nos rendermos a Ele, talvez mudanças possam acontecer, se o Senhor encontrar sinceridade no meu e no teu coração. Zedequias podia ter feito isso se ele tivesse ouvido a voz do profeta, mas ele não ouve. E o tópico 3 vai dizer que a casa do Senhor é destruída. Eles entram dentro do templo, queimam o templo, roubam tudo que estava dentro do templo, destrói o templo, destrói os muros de Jerusalém, a cidade denominada cidade forte de Davi, a fortaleza de Davi agora é destruída pelo Império Babilônico. Uma estrutura construída, uma cidade formidável construída por homens tementes a Deus, agora é destruída por um homem que não serve a Deus, obstinado, que não crê, que não ouve a pregação, que rejeita a pregação dos profetas de Deus e ouvem esses profetas que simplesmente oferecem uma confissão positiva. E olha o resultado dessa confissão positiva, que Judá não ia ser destruída. Judá é destruída. Mas não obstante a isso, todo o povo é levado e só fica os doentes, só fica aqueles que não têm capacidade de se manter. E o texto vai dizer, a história vai dizer, que as mães que ficaram, a fome era tão grande que elas cozinhavam os seus próprios filhos. Homens, eles eram encontrados na estrada, abraçados em meio aos estercos, à beira do caminho, porque não havia alimento. Fome, desprezo, destruição, miséria. O cativeiro de Judá trouxe miséria a todos aqueles que ali estavam. É nesse cenário que Jeremias ele escreve as Lamentações, o livro das Lamentações. Uma atitude, ela pode matar um casamento. O tópico 2 fala da matança, o cativeiro, a peste, a enfermidade. Uma atitude nossa enferma um relacionamento, uma família. Uma atitude nossa mata uma amizade, mata uma família, mata um ministério, destrói um ministério, mata um relacionamento profissional. Uma atitude nossa traz enfermidade para a nossa alma e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Chegando no subtópico 3, a esperança profetizada. E o que me chama a atenção, e eu vou pegar aqui um texto interessante que eu quero compartilhar com vocês, é que quando nós lemos sobre a esperança, mesmo adiante do cenário, o povo agora é levado cativo para a Babilônia. E o profeta Jeremias, contra todos os profetas, ele profetiza sobre o fato de que Deus ele traria novamente de volta o seu povo. Seriam 70 anos, mas o remanescente fiel, que eles permanecessem fiel à palavra do Senhor, que eles permanecessem fiéis em terra estranha, que os 70 anos iriam passar e o Senhor ia trazê-los de volta. Adiante de toda a profecia que estava em uma das levas, Ezequiel é levado para a Babilônia. Ezequiel foi um profeta que foi levantado para pregar, ele tem o seu ministério desenvolvido no meio do cativeiro. E Ezequiel começa a profetizar sobre todo este cenário produzido pelo cativeiro. Mas Jeremias está trazendo a esperança. Olha, vai lá, constrói casa, constrói uma família, procura viver em paz, porque a prova vai passar, ainda existe esperança. O Senhor ainda vai novamente olhar para o seu povo, e o Senhor ainda vai fazer com que Jerusalém seja restaurada e restituída, e o povo novamente possa ali adorar ao Senhor e ter um encontro fidedigno com o Senhor.
E o que me chama a atenção para encerrar aqui está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3 e verso de número 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não hajam gado. O versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Perceba que o profeta Abacuque, ele está vivendo um colapso moral e espiritual, porque ele não entende, ele sabe que o povo está em pecado, porque ele profetiza neste cenário, ele está vendo o povo em pecado, vivendo uma idolatria completamente apóstata adiante do Senhor. Mas quando ele vê um império babilônico se levantando para servir como juízo adiante do povo. Agora ele entra em um colapso, ele diz como é que uma nação como os caldeus, um povo ímpio, pode servir de juízo adiante de Deus, ainda que eu sei que o povo de Judá merece esse castigo, está vivendo este cenário, tudo isso é consequência das suas atitudes. Como é que o Senhor pode permitir que um povo ímpio, que nunca sequer serviu a Deus, pode servir de justiça contra o seu povo? Na mentalidade de Abacuque, o povo já está vivendo a miséria, o povo já está vivendo um cenário completamente deplorável, na cidade está destruída, queimada, o templo destruído, o povo passando fome, a cidade rodeada de monturos de destruição. O profeta Abacuque não vê esperança, ele não vê como o povo pode suportar isso, mas a Bíblia vai dizer que quando o Senhor se revela a Abacuque dizendo, não quer dizer que esse povo que está sendo levantado para servir de justiça diante do meu povo, eles não sejam também repreendidos. A justiça da Babilônia, ela vai vir ao seu tempo. Entretanto, a mensagem para o meu povo é: haja esperança, renovem as suas forças, porque este cativeiro vai passar e um novo tempo vai surgir sobre a sua vida. Então agora Abacuque, agora ele se renova na esperança. Abacuque, ainda que ele olhe e ele veja, já não há mais figueira, o fruto da vide já não existe mais, agora só há destruição. A figueira que era plantada na frente das casas como sinal de bênção da parte do Senhor, a vide que representava a alegria do Senhor sobre a vida de uma família judaíta, agora já não existe mais figueira, já não existe mais vide, já não existe mais agricultura, já não existe mais pecuária, já não existe mais gado, já não existe mais ovelha, já não existe mais nada destas coisas, porque a cidade está destruída. Mas o profeta se enche de esperança: ainda que eu não veja, ainda que não haja figueira, ainda que não haja vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca, ainda que não haja ovelhas, todavia eu esperarei no Senhor. O convite do profeta Abacuque, ele está sendo externado a nós nesse exato instante. Convide a tua sala de aula, externe isso para a sua igreja, que ainda há esperança para o nosso quadro. Talvez a nossa vida neste exato momento se pareça um pouco com o cenário a qual Judá estava vivendo. Talvez olhando para a nossa nação, olhando para o cenário do nosso governo, para o cenário dos nossos governantes, olhando para toda esta lei moral que está regendo a nossa nação, esta lei que está querendo destituir a família, esta lei que está querendo acabar com os nossos filhos, esta lei que está destruindo todo o conceito moral e ético da nossa sociedade. Mas o Senhor está nos trazendo uma mensagem dizendo: há esperança. E a esperança está em crer no Senhor, em acreditar no Senhor, em tomar como penhor a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, que nós nesse instante possamos trazer para a nossa vida. A palavra do Senhor, uma vida de intimidade, que nasça em nosso coração o mesmo desejo que nasceu no coração de Josias. O meu sentimento ao encerrar este trimestre é que nós possamos encerrar
tendo desejo de ter um encontro com a palavra do Senhor. Que nós possamos encerrar esse trimestre dizendo: eu vou renovar a minha casa, eu vou renovar a minha vida, eu vou renovar a minha mente, eu vou renovar o meu casamento, eu vou renovar todo o meu pensamento, a minha maneira de ver, a minha maneira de enxergar, a minha maneira de relacionar. Eu vou renovar o meu relacionamento com Deus a partir de hoje. Eu vou estabelecer um encontro com a palavra, para que por intermédio da palavra eu possa remover da minha vida e toda da minha casa tudo aquilo que serve como idolatria e está enfraquecendo o meu relacionamento com Deus. Se a nossa vida, se o nosso relacionamento com Deus talvez nos faça ter aquela sensação que o Senhor, ele já não olha para nós, ele virou a face para nós. Eu quero encerrar dizendo: há esperança para a minha, para a sua vida, para a nossa nação, para a nossa classe, para a nossa família, para o nosso bairro, para o nosso ambiente de trabalho, para todas as áreas da nossa vida. Ainda há esperança. Que Deus te abençoe ricamente. E eu te convido para estar comigo em nosso canal EBD Oficial na próxima lição, que vai tratar sobre o ministério do apóstolo Paulo. Então, a partir do próximo domingo, estaremos falando sobre esse quarto trimestre que vai abordar a vida do apóstolo Paulo. Eu te convido para fazer parte, para nos acompanhar, para ser membro do nosso canal. Se inscreva em nosso canal, deixa um like, curta, deixa um comentário desta lição, dessa pré-aula no dia de hoje, né? Deixa um comentário aí, diga o que você achou, o que você pensa. Se tiver alguma dúvida, compartilhe, para que nós possamos juntos aí crescer na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe ricamente. Eu encerro esse trimestre trazendo para você uma palavra de esperança, dizendo: Deus é a solução para a nossa casa. Fiquem todos com Deus. Eu me despeço aqui da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, da cidade de Toledo, rogando toda a sorte de bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. E querendo Deus, até a próxima semana em mais uma pré-aula, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.